galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós estamos aqui para a parte 2 do vídeo que nós gravamos anteriormente. E o tema desse vídeo é o cristianismo no Brasil. Sua memória, para você lembrar de onde a gente parou. Nós falamos um pouco sobre a chegada e as primeiras impressões, um pouco das cartas dos portugueses, falando das primeiras impressões que eles tiveram dos índios. Bom, entretanto, até agora, os portugueses e os índios tinham boas impressões com esse choque de cultura. Só que tudo isso acaba, Gabriel, tudo isso acaba quando a fé, quando a cruz entra. Pessoal, nós vamos mostrar para vocês agora uma imagem, que nós vamos colocar aí na tela, que retrata muito o que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, você pode reparar nessa imagem que no centro da tela há uma cruz e há um padre, e como espectadores ali estão os índios. Ou seja, no centro de tudo que está ali é o catolicismo, é o cristianismo, tratando-se assim os índios como espectadores e não como uma cultura principal também como o cristianismo. E isso dando-se a entender que ali está acontecendo a civilização dos índios. E vale ressaltar também que quando os portugueses eles tentam catequizar e cristianizar os índios, eles estão dizendo para eles: neguem aquilo que vocês acreditam, neguem a cultura, larguem a cultura de vocês e sejam adeptos da nossa cultura, da nossa fala, do nosso jeito de andar, do nosso jeito de se vestir. Bom, as primeiras impressões que eles têm quando chegam no Brasil é que os índios não tinham cultura nenhuma. Tantos que eles falam, eles parecem que não têm crenças, que não acreditam em nada. Só que é algo totalmente errado, porque os índios são politeístas, que acreditam em vários deuses, em espíritos. E se nós formos ver, em uma aldeia existia sim uma certa política, porque existia o cacique e o pajé. O cacique, ele era o líder político de uma aldeia. E o pajé, ele era o líder espiritual. Então, os índios, eles tinham as suas culturas, o seu misticismo, as suas crenças, e tanto que o antropofagismo era um ritual deles. Mas que quando os portugueses veem isso, eles estranham. Uma das primeiras impressões que eles têm também sobre os índios é quando eles chegam no Brasil e não encontram metais preciosos, mas olham e dizem: contudo, a terra parece uma terra de bons ares. O que simboliza esses bons ares é uma terra boa para se pregar o evangelho. Tanto que Pero Vaz de Caminha escreve dizendo que o melhor a se fazer naquela terra é pregar e é salvar aquela gente. Então, isso se dá uma ideia de que os índios, eles não eram pessoas salvas. Os índios estavam à beira da perdição. Os índios estavam, de fato, caminhando para o inferno. E não só seguindo uma cultura deles. Então, eles precisavam, de alguma forma, serem salvos. Eles precisavam ter fé. Os portugueses precisavam implantar esse... Cadê todo mundo? Sumiu! Um gnomo! Cristianismo e essa cultura portuguesa, que era o catolicismo, nos índios. O que a gente consegue reparar com isso é que, de certa forma, os portugueses tinham um etnocentrismo dentro do Brasil, colocando-se assim o catolicismo
acima de qualquer cultura que já existia no Brasil. Tanto que até hoje nas escolas é ensinado o descobrimento do Brasil, que não é bem um descobrimento. Na verdade, só se apossaram de um lugar que já estava popularizado. Ou seja, os portugueses já chegam no Brasil com o etnocentrismo, colocando-se a sua cultura, tanto religiosa como patriarca, acima de tudo. E nesse meio tempo, nesse período, existia também, que a gente conhece hoje, como kit engana índio. E esse kit engana índio, o que era? Eu vou explicar para vocês o que era esse kit engana índio. Por exemplo, o português ele chegava para o índio com um saco, e dentro desse saco, por exemplo, havia, vamos pegar, um espelho. E o índio não conhecia. O português chegava e mostrava esse espelho para o índio. O índio olhava e dizia, olha, eu lá. Como? Eu lá? Eu cá, eu lá no mesmo tempo. Em troca disso, o português olhava e dizia, em troca disso, me mostra onde está o ouro, me mostra onde está o diamante, me mostra onde está o metal. Então esse era o kit engana índio, exatamente porque o índio, ele era inocente. Os portugueses chegaram no Brasil com dois objetivos. Um era o comércio e o outro era a religião. O comércio, quando chegaram no Brasil, então pegaram todas as pedras preciosas aonde os índios sabiam que estavam. E outra, catequizaram os índios. Tudo que os portugueses faziam era com o sentido de catequizar os índios. Os portugueses eles sempre tinham essa visão, nós precisamos salvar eles. Olha a astúcia, só para catequizar. Eles chegam e eles aprendem a cultura, um pouco da língua tupi-guarani, só para catequizar os índios posteriormente. Construíam-se casas, construíam-se lugares e lá colocavam igrejas para que os índios pudessem viver ao redor do catolicismo. Tanto que o primeiro ato que Pedro Álvares de Cabral faz no Brasil é fazer um culto, realizar um culto. E esse culto feito lá no começo do Brasil nos traz raízes de hoje, tanto que 86,6% da população brasileira hoje, de acordo com o IBGE, são cristãos, sendo esses 64,6% católicos e 22,2% evangélicos. Bom, muitos índios de primeira mão aceitaram isso numa boa, porém outros, e esses outros são a maioria, já rejeitaram isso e lutaram contra essa catequização dos índios, aonde ali muitos índios sofreram e por fim acabaram mortos. E se você for ver, é uma luta totalmente desproporcional. Os portugueses tinham armas, tinham lanças, espadas, então era um artifício um pouco mais sofisticado do que a dos índios. Isso aconteceu e foi uma luta desproporcional, infelizmente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje e a gente terá também parte 3, que é o final dessa série aí. Tá virando uma série. Que ao final dessa série teremos a parte 3, onde vamos falar sobre o monopólio da religião e quando, enfim, os evangélicos se achegam até o Brasil e a estrutura do Brasil totalmente muda. Beleza? Então fiquem ligadinhos, ativem o sininho, dá o like, beleza?